Boa tarde a todos, ouvintes da Maria Rosa FM. Estamos mais uma vez com o nosso programa Horizontes Espíritas, programa levado ao ar pela Maria Rosa, todos os sábados às 13 horas. Esse programa é apresentado pelas Casas Espíritas de Curitibanos, pela Casa dos Humildes, através do Ademar e do Gabriel, e pelo Centro Espírita Nova Alvorada, através da Nica, do João e do Vitor, e por minha participação. Hoje, mais uma vez, o Vitor, por impedimentos, compromissos, aí não poderá participar do programa desse sábado, mas assim que ele tiver liberado das atividades, voltará a apresentar o programa conosco. Então, um abraço aos nossos aqui participantes e também ao nosso técnico que coloca esse programa no ar, levando a todos o Sérgio da Maria Rosa, que faz toda a parte de sonoplastia para o nosso programa. Então, meu boa tarde a todos os ouvintes, e, como de costume, começamos pela menina, cumprimentando todos os ouvintes da Maria Rosa também. Nica, seus cumprimentos e considerações iniciais. Bom, boa tarde ao João, ao Paulo, ao Sérgio, nosso colega de programa também, né, que está conosco há tanto tempo. Agradecemos aos nossos ouvintes, às pessoas que nos assistem nas redes sociais. Agradecemos a Maria Rosa, as nossas casas espíritas, né, que sempre que nos dão a oportunidade de falarmos um pouquinho a respeito da doutrina nos programas, né? A Casa dos Humildes e o Centro Espírita Nova Alvorada. E, como sempre, né, pedimos a permissão para as pessoas que nos ouvem que falemos à luz da doutrina espírita. Se tiverem algum assunto que queiram que a gente traga, é só entrar em contato com um dos membros das casas ou com o Sérgio na Maria Rosa, que nós vamos receber o recado e com certeza traremos o tema para ser comentado aqui no programa. Então, mais uma vez agradecendo a todos que nos acompanham, os meus colegas de programa, e que tenhamos uma tarde muito agradável, né, falando a respeito das nossas vidas terrenas e espiritual. Eu também cumprimento, então, aqui o Paulo e a Nica, e também os nossos irmãos que nos ouvem aí pela Maria Rosa e pelas mídias, né? Seria isso, então. Então, nós, no programa de hoje, iremos dar continuidade a abordar o tema principal do Setembro Amarelo, que é valorização da vida, ou seja, dizer não ao suicídio, tá certo? Então, e nós abordamos bastante a parte do primeiro programa, a parte das estatísticas, da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina, que passaram todos os dados, as estatísticas, tanto os mundiais como brasileiras, tá certo? E também aprofundamos como a doutrina espírita vê, através de questões do Livro dos Espíritos, essa questão do suicídio. E hoje a Nica vai falar um pouquinho mais dos tipos de suicídio, um pouquinho do histórico, por que eu escolheu o amarelo e tudo mais. Então a Nica vai abrir. E depois nós vamos abordar, através de relatos de suicidas, tirando do livro O Céu e o Inferno, alguns relatos. Eu e o João vamos fazer algumas leituras, e também o outro livro, assim que o João também e a Nica recomendam, outros livros, né? Memórias de um Suicida, é extremamente importante. Ler esse livro conta a história bem detalhada de um suicida. Nica, é um roqueiro no além, como chama? Roqueiro no além. Isso, é um roqueiro no além, é outro livro também, que não só conta a história de um suicida, mas também outros colegas, né, do roqueiro, né, também colegas ou que outras histórias assim que entram como complementar. É extremamente importante e vermos, né, que é importante nós frisarmos na doutrina. Primeiro, a imortalidade da alma e a pluralidade das existências. Ou seja, quando nós cometemos um suicídio, nós estamos matando o corpo físico,
e, ao mesmo tempo, estamos transgredindo uma lei divina e natural, que é o da preservação da vida, e nós não temos esse direito. A vida, ela só se extingue no momento planejado e programado para cada pluralidade da existência, ou seja, para cada reencarnação. É assim que devemos nos portar perante ela. Tá? Então, porque nós vimos no programa passado que, em vez de se livrar de um problema, nós ficamos com dois. O problema que estávamos aqui, que nos levou a cometer o suicídio, e um muito, muito, muito maior, que é o suicídio. Então, em vez de ficar com um problema, ficamos com dois. E, com certeza, o segundo é muito maior do que o primeiro. Então, é realmente ter resignação, dedicação, coragem, para vencermos o primeiro problema, que ele é o mais simples de resolver. Porque o segundo, ele é extremamente doloroso, que nós vamos poder ver na declaração aqui dos que cometeram esse ato, como está registrado no livro Céu e Inferno, que é uma das obras básicas da codificação da doutrina espírita. Então, Nica, a abertura do programa, então, a parte principal do programa agora fica contigo. Então, hoje, como nós havíamos falado, né, no último programa, eu vou falar um pouco, falamos todos os anos, mas eu acho muito interessante a gente trazer o porquê do laço amarelo, o porquê do girassol como símbolo da valorização da vida, né? E a história do laço amarelo é dos Estados Unidos, um jovem chamado Mike M., de 17 anos, ele cometeu suicídio em 1994. E ele era um rapaz muito habilidoso e ele havia restaurado um Mustang 68. E ele pintou o Mustang de amarelo. Nos Estados Unidos, com 16 anos, os jovens já podem tirar carteira de motorista, né? E então ele, até na história dele, de vida deles, eles comentam que o pai tinha uma oficina, ele trabalhava com o pai e ele fez essa restauração sozinho desse carro amarelo. Então ele ficou conhecido como o Mustang do Mike. E os pais dele, os amigos, não perceberam que ele tinha alguns problemas psicológicos e não conseguiram evitar que ele cometesse o suicídio. No dia do velório, foi feita uma cesta com muitos cartões decorados com uma fita amarela, com fitas amarelas para lembrar do Mustang, né, que ele reformou e pintou de amarelo, e dentro do papel do cartãozinho tinha a seguinte mensagem: se você está pensando em suicídio, entregue esse cartão a alguém e peça ajuda. E a repercussão da entrega desses cartões com o lacinho amarelo foi enorme, né? Tanto que foi um estupim. Eles colocam exatamente isso quando eles descrevem, né? Que a iniciativa foi um estupim para um movimento importante de prevenção ao suicídio, pois os cartões acabaram chegando nas pessoas que realmente precisavam e que acabaram pedindo ajuda e não cometendo suicídio. Em consequência dessa história, apesar de triste, né, foi escolhido como símbolo da luta contra o suicídio o laço amarelo, adotado em 2003 pela Organização Mundial da Saúde, em homenagem à história do Mike. A campanha Setembro Amarelo no Brasil, ela foi criada no ano de 2015 e desenvolvida junto com o Centro de Valorização da Vida, CVV, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Os órgãos responsáveis aproveitam a data e a cor associada ao tema para marcar o Dia de Prevenção ao Suicídio como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio,
dia 10 de setembro. E no Brasil também, nós adotamos essa data para fazer o setembro inteiro, mas dia 10 com mais ênfase para falar e fazer atividades com relação a essa prevenção. E daí o Girassol, a iniciativa do Girassol foi promovida pela Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, a ABRATA, pelo Centro de Valorização da Vida, CVV, e pelo UPJON, que visa incentivar as pessoas a discutirem sobre depressão e prevenção do suicídio. O setembro é considerado o mês de combate, né, ao suicídio, porque na América do Sul acontece o início da primavera e a estação das flores e da esperança. A cor amarela foi selecionada para essa campanha, pois, segundo os profissionais da saúde, a cor da vitalidade, da energia, da alegria, do ânimo e do sol, e a flor escolhida é o girassol. E reza a lenda que o girassol nasceu em um jardim de flores coloridas, mas as outras flores começaram a hostilizá-lo, dizendo que ele não parecia uma flor, até porque ele é meio desajeitado, né? E pois ele era muito grande e muito desajeitado. Então ele baixou a cabeça, mas a borboleta disse: não ligue para essas flores, pois você é parecido com o sol, e se seguir o brilho, poderá ser o rei do jardim. Assim o girassol passou a seguir o sol e na sua cabeça nunca mais sentiu tristeza. Todas as manhãs o girassol ele parte em busca do sol, seguindo a luminosidade, porque precisa crescer e florescer. Mas quando o sol está escondido entre as nuvens, a flor gira persistente apesar da dificuldade. E quando o sol ou a claridade não aparecem, os girassóis ficam um de frente para o outro para que usem a luminosidade uma da outra para manter as suas vidas. E eu acho muito interessante essa história, porque ela nos remete realmente à luz, né? A tentativa de melhora, a tentativa de fazer com que a alegria volte para a vida da pessoa que está muito entristecida, né? E aqui em Curitibanos, através de um projeto de lei pelo então vereador João Velso Camargo, que acho que dispensa apresentações, foi criada a lei, né, municipal de prevenção ao suicídio, de valorização da vida, denominado Setembro Amarelo, entre outras providências, né, e aprovado pela a lei municipal 5.964 de 2017. Então, e até então, no Brasil, em Curitibanos, não havia uma regulamentação. Se seguia, claro, a prática comum, mas não tinha regulamentação. Então, em 2017, foi criada essa lei, e aí se intensificam, né? Não, porque a prevenção, ela acontece o ano todo, como em outras áreas, né? Mas em setembro se intensificam as campanhas, se intensificam palestras a respeito, né? E acho que ajuda bastante, porque quando a gente fala a respeito e divulga essas até mesmo igual a CVV, né, que tem o telefone 188, que é 24 horas com pessoas que atendem, e o cartão também, lembrando, né, o porquê do laço amarelo, mas o cartão, ele acaba remetendo, você pode ter uma tristeza muito grande e te passa pela cabeça a lembrança da história, e aí você pode procurar ajuda. As nossas casas estão sempre abertas, né, caso as pessoas queiram e precisem, nós estamos à disposição, é só nos procurar que nós estamos prontos a atender e a ajudar se pudermos e tivermos a oportunidade. E
A doutrina espírita considera, como nós falamos, né, tantas vezes já, um crime, o suicídio é uma transgressão à lei divina. E ele pode ser classificado, né, dentro da história do suicídio como suicídio consciente, programado, direto, né, que é a vontade consciente de se matar, que é quando a pessoa realmente ela pega algum objeto e atenta contra a própria vida, e eu acredito que a gente nunca pode afirmar 100%, né? Mas eu acredito que 99% eles premeditam, né? Então, esse é o suicídio consciente, é o suicídio direto. Com relação ao suicídio inconsciente e indireto, ele é um suicídio não programado. Então, ele é um suicídio de vícios em geral, né? Ele pode ser droga, álcool, fumo, gula, e, assim, atitudes morais, né? Que, às vezes, uma moralidade mais fraca, que acabam prejudicando em função disso. E eu disse que quando a gente está muito triste, quando a gente faz muito maldade, você acaba adoecendo, né? E às vezes você adoece ao ponto de você fazer com que o teu desencarne ele chegue antes do previsto. Agressões aos corpos físicos, né? Doenças mentais, paixões arrebatadoras. Então, no suicídio inconsciente, inclusive isso está no Livro dos Espíritos, o espírito sofrerá consequências do ato cometido mais minimizadas, porque ele vai ter a noção de que ele foi um suicida quando ele tomar consciência na espiritualidade. E eu acho que quem assistiu e quem leu o livro Nosso Lar tem isso muito bem descrito, né, com relação ao André Luiz, que ele era fumante, né, e eu não me lembro, mas foi por causa do cigarro, né, foi por causa Não, é da promiscuidade também, casas de... Mas que ele demorou um pouco mais, né? Então, aí ele tinha duas causas, né? Isso. A moral, né, pelo fato da promiscuidade, e o cigarro, que acabou... ele acometeu não só o corpo físico, mas também o perispírito. E ele ficou muito espantado quando foi falado, né, que ele era um suicida. Ele falou, não, eu não sou, eu nunca pensei em tirar minha própria vida. Então, até dá para fazer um comparativo, né, com relação às drogas, que os dependentes químicos, eles também têm eles não têm essa noção, né, apesar de tudo. Eles têm a noção, talvez, que faça mal, mas que possa levar à morte, ao desencarne, eles com certeza não têm. Infelizmente, às vezes, vão ficar conscientes disso só depois na espiritualidade, depois do prejuízo já ter sido feito, né? Então, essas são as histórias, né, do porquê do Setembro Amarelo, e os tipos de suicídio, né? Esperamos que a conscientização chegue ao ponto de que isso não ocorra mais, né? Mas estamos caminhando para isso, né? Estamos aqui para tentar, pelo menos, fazer um alerta, diminuir os casos. E até, Anica, só para justamente nós espíritas, a gente procura muito trazer essa conscientização, né, para os nossos irmãos, justamente por essa questão, né? Porque a doutrina espírita ela nos mostra exatamente como é que é essa realidade, né? O que acontece depois. E é o que nós vamos mostrar aqui daqui a pouco, né? O Paulo vai ler aí, né? Mostrar assim, os relatos dos próprios suicidas falando como que eles estão após terem cometido esse ato, né? E a tristeza extrema, né, que eles ficam
de perceber que, na verdade, o ato cometido não atingiu o intento que eles esperavam, né? Exatamente. Exatamente. Então, eu vou ler o primeiro caso aqui do Livro dos Espíritos, do Céu e Inferno, da obra básica também da doutrina espírita. O pai conscrito. Né? O texto é o seguinte: no começo da Guerra da Itália, em 1859, um negociante de Paris, pai de família, gozando de estima geral por parte de seus vizinhos, tinha um filho que fora sorteado para o serviço militar. Impossibilitado de o eximir de tal serviço, ocorreu-lhe a ideia de suicidar-se a fim de isentar do mesmo. Como filho único de mulher viúva, né, ele ia ter, chama-se arrimo, seria o arrimo de família, né? Então o pai pegou e cometeu suicídio por o filho não ir para a guerra, tá certo? Então ele continua aqui. Um ano mais tarde foi evocado na Sociedade de Paris a pedido de uma pessoa que o conhecera, desejosa de certificar-se da sua sorte no mundo espiritual. Né? Então esse espírito foi evocado e aí ele respondeu: sim, eu agradeço, né? Sofro muito, mas aí ele não conseguia mais falar, certo? Tanta dificuldade. E aí ele falou assim: é justo, contudo, ele me perdoará. Ou seja, o espírito teve dificuldade, né, de se expressar logo na sua, após a sua evocação, o seu chamamento, de poder responder, né? Então, ele pergunta para ele: tens bondade de completar a coisa que você não conseguiu escrever? Ele falou assim: sou indigno de escrevê-la, tá certo? Então ele disse que é indigno. E aí o, o, o dialogador pergunta: disseste que sofreis, compreendeis que fizeste muito mal em vos suicidar-se, mas o motivo que vos acarretou esse ato não te provocou qualquer indulgência? Ele diz: não, a punição será menos longa, mas nem por isso deixei de ser punição, porque ele tentou evitar que o filho fosse para a guerra, né, e pudesse desencarnar na guerra. Então ele evitou isso, ou seja, ele evitou um pseudo mal, né, pseudo problema, causou um problema muito mais grande. Né? Ele falou assim: foi uma ação por amor, mas nem por isso deixou de ser uma ação má, errada, né? Ou seja, tirar a própria vida. Aí ele pergunta, mais uma vez: poder escrever essa punição? Sofro duplamente, na alma e no corpo. Sofro nesse último, conquanto não o possua. Ele está falando sobre o corpo, né? Como sofre o operado na falta de um membro amputado. Ou seja, então ele sentia-se que estava faltando alguma coisa nele, que era o corpo, né? Então, a realização do vosso suicídio teve por causa unicamente a isenção do vosso filho ou concorreram outras razões? Aí ele responde: fui completamente inspirado pelo amor paterno, porém mal inspirado. Em atenção a isso, a minha pena será abreviada, tá certo? Mas não deixará de ser cobrada, né? Podeis precisar a duração dos vossos padecimentos? Não lhes entrevejo o termo, ou seja, não consigo ver o fim, né? Mas tenho certeza que esse fim vai chegar, o que é um alívio para mim. Então, a única certeza que ele tinha que aquele sofrimento um dia ia acabar, mas ele não tinha certeza quando iria acabar. Há pouco não fosse possível escrever a palavra Deus. No entanto, temos visto os espíritos muito sofredores fazê-lo. Será que isso é uma consequência da vossa punição? Poderei fazê-lo com grandes esforços de arrependimento. Ou seja, ele, para conseguir escrever essa palavra, ele vai ter que se fazer ainda, ter muito arrependimento que ele não conseguiu ainda. Tá certo? Então, aí no final, São Luís comenta, né?
a respeito do espírito que acabou de passar sua mensagem, né? Ele comenta a seguinte, São Luís comenta a seguinte questão: esse espírito sofre justamente pois lhe faltou a confiança em Deus. Falta que sempre é punível. A punição seria maior e mais duradoura se não houver um atenuante motivo louvável de evitar que o filho expusesse à morte na guerra. Deus, que é justo, vê do fundo dos corações, não os pune senão de acordo com as suas obras. Né? Então, à primeira vista, aí Kardec comenta, né? À primeira vista, como um ato de abnegação a esse suicidar poder ser considerado desculpável, efetivamente, assim é, mas não de modo absoluto. Ou seja, ele não foi perdoado, mas foi atenuado. Por quê? Tá certo? Porque, ou seja, não é de modo absoluto. Independente do motivo, tá certo? Que esse poderia ser um motivo louvável, evitar que o filho morresse na guerra, mas não é um motivo louvável. Ou seja, ele foi, como ele disse, ele foi mal inspirado, né? Ah, vai resolver o problema. Não, não vai resolver. Causou um problema muito maior para ele e para a própria família, né? Esse homem faltou confiança de Deus, como disse o Espírito São Luís. A sua ação talvez impediu a realização do destino do filho. Ao demais, ele não tinha certeza que ele sucumbiria na guerra e a carreira militar talvez fornecesse a ocasião para adiantar. A intenção era boa. Isso lhe atenua o mal provocado. Merece indulgência. Mas o mal é sempre o mal. Se não o fora, poder-se-ia ter escutado o raciocínio, desculpar todos os crimes, até matar o pretexto dos serviços. A mãe que mata o filho, crente de enviar ao céu, seria culpada por tê-lo feito com boa intenção. Aí, um sistema chegaria a justificar que todos os crimes cometidos pelo cego fanatismo das guerras religiosas. Tá certo? Então, aqui ele está citando mais alguns exemplos, né? Ou seja, em regra, o homem não tem direito de dispor da vida. Por isso, essa foi dada, visando aos deveres de cumprir na terra, razão bastante para que não abrevie voluntariamente sob pretexto algum. Mas o homem, visto que tem seu livre-arbítrio, ninguém o impede da infração dessa lei. Sujeita-se, porém, às suas consequências. O suicídio mais severamente punido, resultante do desespero que visa a redenção das misérias terrenas, misérias que são, ao mesmo tempo, expiações e provações, força-se-lhe de recuar ante a tarefa aceita, às vezes ante a missão que deverá cumprir. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto passa conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Não se pode taxar o suicídio aquele que decididamente expõe a morte para salvar o do seu semelhante. Primeiro, porque não há intenção de privar sua vida, e segundo, porque há em perigo o qual a providência não possa subtrair, quando na hora não é chegada. Tá certo? Então, alguém que tenta salvar outra pessoa e consegue salvar, mas acaba perecendo, não é suicídio, está dizendo isso aqui, tá certo? Porque era a hora realmente de ir, né? Então, ele coloca aqui, realmente, independente de ser aqui, nesse caso, um ato falsamente nobre, né, de evitar, na realidade, ele criou três problemas, né? Ele criou um problema para ele, tá certo? Um grande problema para ele ter morrido e mudou o destino do filho, como ele disse aqui, né? Poderia ter, no serviço militar, o filho poderia ter cumprir sua missão, evoluído, morrendo ou não morrendo na guerra, tá certo? Ele tolheu a capacidade do filho de ter algum resgate que poderia ter, ou com a morte, ou mesmo ir para a guerra e voltar normalmente, etc. Tal, tá certo? Então, ele realmente mudou, né, a situação, o contexto, e como diz a doutrina espírita, está muito pior, para outros problemas que ele não consegue saber quando a expiação dele terminará, o sofrimento, porque ele está sofrendo muito. Apesar que na época que ele deu o depoimento, fazia apenas um ano que ele tinha cometido suicídio, né? Que ele diz, após um ano ele foi evocado, né? Então, com certeza,
serão décadas passando por essa situação aí. E nós sabemos que casos mais graves são séculos até milênios. Tá certo? Nica, quer comentar? Quando nos perguntam, né, a respeito da... porque isso a gente tem... nós queremos saber tempo, né? Então, nós sempre nos perguntam quanto tempo leva para que a pessoa se recupere, né? E é claro que o último ato cometido, e principalmente quando é o suicídio, ele fica mais forte até na nossa visão aqui, terrena, e na visão espiritual. Mas o fato dele ter tido uma boa intenção atenua, né? Então, quando nós falamos que nós nunca seremos analisados espiritualmente pelo único ato da nossa existência, é isso que nós queremos dizer, que apesar do ato cometido, e apesar dele não ser, ele vai ter que responder pelo ato que ele cometeu, ele atenuou um pouco o sofrimento dele em função de ter tido uma intenção de evitar que o filho fosse à guerra. Mas é como o Paulo falou, ele acabou fazendo um atraso de evolução, principalmente dele, né, que o sofrimento dele espiritual, e para ele conseguir um novo reencarne pode demorar décadas, né, e com relação ao filho, que a guerra estaria na programação reencarnatória dele, né? Então, tudo isso. E isso que aconteceu é o que nós chamamos e o que é realmente o nosso livre-arbítrio, né? Então, ele acabou fazendo isso pelo livre-arbítrio dele e as consequências acabaram sendo da família toda, né? Então, o fato de ter atenuado, ele ajuda, porque ajuda ele a ter esse esclarecimento e esse auto-perdão um pouquinho mais rápido, mas não significa que ele não vai ter que responder pelo ato cometido, inclusive com relação ao próprio corpo, né, ao corpo espiritual e ao próximo corpo físico que ele terá, né? João, quer comentar ou quer fazer a sua leitura? Na verdade, eu já vou entrar no meu comentário aqui sobre o que eu vou ler. Eu até vou falar um pouquinho, primeiro, até dos livros, porque esse livro, O Céu e o Inferno, na realidade, ele é o quarto livro editado, né, e escrito organizado por Allan Kardec, né? Ele foi editado em 1865. Então, na verdade, se fosse 64, estaria fazendo 160 anos agora, né? Então, essa é mais ou menos a idade da codificação espírita, né? Porque o primeiro livro foi em 1857, né? Então, foi, na verdade, 8 anos antes, né? Então, mais 8 anos, então são 167 anos de codificação que nós temos, né? Mais ou menos isso, só para a gente se localizar aí, né? Essa questão da doutrina espírita, que a gente sabe que ela veio com o objetivo justamente de acelerar, vamos dizer assim, essa conscientização da nossa humanidade com relação a essa questão da nossa espiritualidade, daquilo que nós realmente somos, né? E lógico que essas questões ligadas ao suicídio, elas são importantíssimas que a gente comente, que a gente discuta, justamente para que a gente pode dizer assim, ó, soframos menos, né? Porque a partir do momento que nós nos conscientizamos da importância de vivermos, de aproveitarmos a oportunidade da nossa vida aqui, né? Com certeza vamos estar acelerando essa nossa caminhada, né? Muito ao contrário do que acontece, né, quando nós tomamos o caminho do suicídio. Como a Anica falou,
pelo exercício do nosso livre-arbítrio, né? Lógico que Deus nos dá essa capacidade, né, de escolher esses caminhos, mas nós sabemos que nós, com essa capacidade, aumentamos a nossa responsabilidade, né? E, logicamente, vamos sofrer as consequências dessas escolhas, né? Se forem positivas, vamos colher coisas boas, né? Se forem negativas, né, como no caso do suicídio, vamos colher também a dor, com certeza, né? Eu escolhi um texto aqui dessa parte, né? Até vou fazer o seguinte. Olha só, um resuminho do livro Céu e Inferno, olha o que ele diz. Diz assim, ó, qual o destino do homem após a morte física? Quais as causas do temor da morte? Existe o céu e o inferno? A antiga crença nos anjos e demônios merece crédito? Como procede a justiça divina? Então, essas e outras questões correlatas são devidamente esclarecidas na primeira parte dessa obra, do Céu e Inferno, né? À luz da lógica e dos ensinamentos dos Espíritos. Na segunda parte, que são os exemplos, né? Kardec registra numerosas comunicações de espíritos classificados por categorias tais como espíritos felizes, sofredores, arrependidos, endurecidos e suicidas, que é essa parte que nós estamos estudando hoje, né? Então, tudo, na verdade, exemplifica toda a teoria exposta, né, no céu e o inferno, né? Da parte que ele fala, anteriormente chegar nessas partes dos exemplos, né? Tá? Então, eu vou ler um texto aqui, chamado Duplo Suicídio por Amor e por Dever. Tá? É um texto que, inclusive, saiu no jornal no dia 13 de junho de 1862, e continha o seguinte relato, olha só. A senhorita Paimiri, modista morando na casa de seus pais, era dotada de um exterior encantador, ao qual se juntava o mais amável caráter. Por isso, era ela procurada em casamento. Entre os aspirantes à sua mão, ela distinguira o senhor B. Ele só diz, né, só dá a primeira letra aqui para não, logicamente, não citar o nome, né? E esse senhor B sentia por ela uma viva paixão. Embora ela mesma o amasse muito, entretanto acreditou dever, por respeito filial, render-se aos desejos de seus pais, esposando o senhor D, que era outra pessoa, né? Cuja posição social lhes parecia mais vantajosa que a de seu rival. Olha só, né? Quantas situações dessa a gente vê aí nessa nossa caminhada, né? Então, os senhores B e D, os dois, eram amigos íntimos, olha só. Embora não tivessem juntos nenhuma relação de interesse, eles não cessavam de se verem. O amor mútuo de B e de Palmiri, tornada a senhora D, não se enfraquecera. E como se esforçavam por comprimi-lo, ele aumentava em razão mesmo da violência que se lhe fazia. Para tentar extingui-lo, B decidiu se casar, esposou uma jovem possuindo eminentes qualidades, fez todo o possível para amá-la, mas não tardou a perceber que esse meio heróico era impotente para curá-lo. Não obstante, durante 4 anos, nem B, nem a senhora D faltaram aos seus deveres. O que sofreram não se poderia expressar, porque D, que amava verdadeiramente o seu amigo, atraía-o sempre para a sua casa, e quando queria fugir, constrangia-o a permanecer. Os dois amantes, aproximados um dia por uma circunstância fortuita, que não procuraram se
que não, assim, uma circunstância que não procuraram, né? Se informaram do estado de sua alma e concordaram em pensar que a morte era o único no dia seguinte, devendo o senhor D estar ausente de seu domicílio uma grande parte do dia. Depois dos últimos preparativos, escreveram uma longa e tocante carta explicando a causa de morte, que se deram para não faltarem aos seus deveres. Terminavam pedindo perdão e rogando estarem reunidos no mesmo túmulo. Quando o senhor D voltou, encontrou-os asfixiados. Ele respeitou seu último desejo e quis que no cemitério não estivessem separados. Tendo o fato sido proposto na Sociedade de Paris como objeto de estudo, um espírito respondeu: os dois amantes que se suicidaram não podem ainda responder-vos. Olha que interessante, né? Eu os vejo, estão mergulhados na perturbação e amedrontados pelo sopro da eternidade. As consequências morais de sua falta puni-los-á durante migrações sucessivas, onde suas almas separadas procurar-se-ão sem cessar, e sofrerão o duplo suplício do pressentimento e do desejo. Cumprida a expiação, estarão reunidos para sempre no seio do eterno amor. Em 8 dias, na vossa próxima sessão, podereis evocá-los. Eles virão, mas não se verão. Uma noite profunda, por muito tempo, os esconderá um ao outro. Então, olha que interessante, né? Só comentando aqui, na verdade, eles se suicidaram juntos, talvez pensando, né, em estarem juntos do lado de lá, né? E, na realidade, isso, vamos dizer, foi a situação que vai apartá-los, né, por um longo, vão passar, como ele diz aqui, ó, puni-los-á durante migrações sucessivas. Então, vão passar, com certeza, até algumas encarnações, né, longe um do outro, até que possam realmente se aproximarem por terem cometido esse ato insano, a gente pode dizer assim, né? Aí vem a evocação, o dia da evocação. Daí foi evocada primeiro a mulher, né? E o espírito pergunta assim, na verdade o evocador, né? Pergunta: vedes o vosso amante com o qual vos suicidastes? E ela respondeu: eu não vejo nada. Não vejo mesmo os espíritos que vagueiam comigo na morada que estou. Que é noite, e que véu espesso sobre a minha vista. Outra pergunta: que sensação experimentastes quando despertastes depois de vossa morte? E ela diz: uma sensação estranha. Eu tinha frio e queimava. O gelo corria em minhas veias e o fogo estava na minha fronte. Coisa estranha, mistura inaudita. O gelo e o fogo parecendo me constranger. Pensei que iria sucumbir por uma segunda vez. Sentistes uma dor física? E ela responde: todo o meu sofrimento lá está. Lá está. Que quereis dizer com esse lá e lá? Lá no meu cérebro, lá no meu coração. Sim. Então ela sentia todo esse sofrimento, logicamente, na consciência, né, no cérebro e no coração. Né? Então ele continua: é provável que se pudesse ver o espírito, tê-lo-ia visto, levando a mão à sua fronte e ao seu coração. Credes que estarei sempre nessa situação? Sempre, sempre. Por vezes ouço risos infernais e vozes apavorantes que me uivam estas palavras. Sempre assim. Pois bem, podemos vos dizer que com toda a segurança
que não será sempre assim. Em vos arrependendo, obtereis o vosso perdão. Que dissestes? Não ouço. Eu vos repito que os vossos sofrimentos terão um fim, que podereis apressar com o vosso arrependimento, e nisso vos ajudaremos pela prece. E ela responde: não ouvi senão uma palavra e vagos sons. Essa palavra é graça. Que quisesses falar? Falasses de graça, sem dúvida. É a alma que passa ao meu lado, pobre criança que chora e que espera. Então, ela ainda continua, né? Para mim não me estender muito, né, Paulo? Eu acho que eu paro por aqui. Depois posso até voltar a comentar mais alguma coisa aqui, se tiver importante. Mas olha só, o que eu só gostaria de dizer, ó, o quanto, inclusive no Livro dos Espíritos está que a maior, vamos dizer assim, a maior questão que ocorre com os suicidas é justamente o desapontamento, né? E nessa situação aqui, né, desses dois irmãos, com certeza também foi, né? Porque eles esperavam uma coisa e, com certeza, não aconteceu exatamente aquilo que eles gostariam que acontecesse, de estar junto, vamos dizer assim, do lado de lá, né? Como eles gostariam de estar aqui, né? Tá bom? Então seria isso, Paulo, por enquanto. Isso. Nica, seus comentários sobre essa história. A situação ali deles, né, acabaram cometendo suicídio para tentarem ficar juntos e não agravarem os seus respectivos companheiros aqui da Terra, né, da encarnação, e não só não ficaram juntos lá, como vão demorar muitas encarnações para conseguirem se rever e viverem uma história juntos, né? Então, e quando ela fala ali na descrição, quando ele pede, né, que sensação experimentastes depois da vossa morte, daí ela falou estranha, eu tinha frio e eu queimava, o gelo corria em minhas veias e o fogo estava na minha fronte. Coisa estranha, mistura inaudita, o gelo e o fogo parecendo me congelar. Pensei que iria sucumbir por uma segunda vez. Então, assim, os relatos e até mesmo nos trabalhos mediúnicos, quando eles descrevem essa dor da vivência do ato cometido, até que eles consigam compreender o que lhes aconteceu e consigam começar o perdão, e na continuidade desse relato, João, se não me engano, porque você sabe que eu não sou de confiança, ele pergunta de novo sobre ele e ela diz que no momento ela não tem condições de revê-lo. Então, tudo isso vai se tomando consciência com o tempo e aí se começa realmente a um tratamento espiritual para se pensar na possibilidade de uma nova encarnação. Então, e vindo ainda, por que eles só podem se encontrar depois de algumas encarnações? Porque, na verdade, a cura do perispírito, ela vai vir através do corpo físico com alguma debilidade. E talvez uma encarnação só não seja necessária. Até para o melhoramento também moral e espiritual, né? Então, são pessoas boas? Foram pessoas boas? Foram. Mas aqui realmente não se encontra uma atenuante tão forte quanto no relato que o Paulo leu, né? Que era a intenção. Então, assim, claro que pela vida que levaram aqui, pelo que fizeram, vai ser feita uma análise, né, espiritual, mas a responsabilidade deles é um pouquinho maior do que a do pai que acabou tirando a vida por conta de não querer que o filho fosse à guerra. Perfeito. E né, Nica e João, você vê que o caso foi exatamente o oposto ao que eles acreditavam que seria, né?
Os corpos ficaram enterrados, pedido para ficar enterrados juntos no cemitério, os corpos ficaram, mas o corpo se decompôs, os espíritos ficaram totalmente separados, e como a Nica e o João falaram também, por várias e várias encarnações ficarão separados. E nós sabemos que várias e várias encarnações são séculos, não são décadas, porque uma encarnação, né, hoje nós podemos computar no nosso... Naquela época podemos até computar 100, 120 anos a cada encarnação. Hoje, nós podemos computar de 150 a 200 anos, porque nós chegamos aqui, vivemos 70, 80 anos, né? E ficamos mais uns 70, 80 na espiritualidade, mais ou menos um tempo assim, né? E agora, quando se suicida cedo, vai embora com 30, 40 anos de idade, vai ficar alguns séculos. O que seria comum ficar, por exemplo, mais uns 80, 90 anos para retornar, tá certo? Não, fica 200, 300, 400 anos. Então, nesse caso, várias encarnações ali, para esse caso, eu diria que serão 1 ou 2 milênios, tá certo? De separação. Tá? Então, é bem realmente considerável, né? Então, nós vemos que nenhum erro, né, justifica um erro ainda maior. Nenhuma falta, nenhuma privação, né, da vida. Ali a privação era a privação do amor, né, que foi casamento por interesse, né? O pai e a mãe escolheram porque o outro tinha melhores condições financeiras, né? E não foi o que o coração escolheu, o que estava programado, tá certo? Lá, mas não podemos, pelo nosso livre-arbítrio, mudar o que está planejado. Se nós estamos programados para viver 70, 80, 90 anos, né? Nós temos que cumprir esses anos aqui, que é muito melhor e é muito mais saudável, né? E porque através das dificuldades, nós sabemos que algumas dificuldades que nos faz crescer espiritualmente. Não são as dificuldades materiais ou de deficiência do corpo, né, por alguma doença, por isso, que vai nos prejudicar espiritualmente, e sim aquilo que nós transgredimos uma lei que é o direito à vida, né, o direito de valorizar a vida. O nosso programa está chegando ao fim, né, e com esse programa, o último programa do mês da nossa Casa Espírita, nós encerramos então esse tema extremamente importante, né? Valorização da vida, né? Se precisar, peça ajuda, e se puder, ajude. Essa é a mensagem que ficou no programa passado, tá certo? Porque assim que nós identificamos algum conhecido, algum familiar que está na mesma situação, nós temos que estender a mão. E se nós estamos nessa situação, precisamos procurar ajuda. É isso que nós temos, que sempre será o melhor caminho. Então, nós desejamos a todos os ouvintes da Maria Rosa um ótimo final de semana, uma ótima semana a todos, e que Deus abençoe a todos nós, e que nós possamos realmente, como disse a Nica, melhorar esses índices que ainda são extremamente preocupantes em todo o nosso país, como todo o globo terrestre. Nica, suas considerações finais. Eu faço minhas suas palavras, né? E acredito que os temas que vêm com campanhas é porque realmente estamos caminhando para que não aconteçam mais. Então, a prevenção, ela faz parte da nossa vida e da nossa evolução. E eu vou encerrar com um trecho do livro Memórias de um Suicida, que diz o seguinte: o espírito é Camilo Castelo Branco, né, que é a história dele, e a psicografia de Ivone Pereira. Ele diz: aprende de uma vez para sempre que és imortal, e que não será pelos desvios temerários do suicídio que a criatura humana encontrará
o corpo da verdadeira felicidade. Então, que tenhamos isso na nossa mente e, como disse o Paulo, que possamos ajudar e, se percebermos alguém precisando de ajuda, que possamos chegar até essa pessoa e conscientizá-lo de que não é o caminho. Inclusive, nós podemos lembrar, né, aos nossos ouvintes do CVV, né, que é do Centro de Valorização da Vida, é através do número 188, né, Nica? É 24 horas de... Isso, então isso na verdade é uma, vamos dizer, é um grupo de pessoas, né, que trabalha voluntariamente e atende nesse telefone. Então, às vezes a pessoa chega num momento assim de dificuldade e, né, e é um número fácil, né, e vai estar sempre alguém lá do lado de lá para poder dizer uma palavra aí de alento e de amparo, né, para essa, vamos dizer assim, porque a gente sabe que essas situações que chegam nesse ponto de chegar a tomar essa decisão, né, às vezes são pontos são nevrálgicos, vamos dizer assim, pontos cruciais, né, na nossa vida, e as pessoas às vezes com um pequeno apoio ali naquele momento, já vai sair, vamos dizer assim, daquela situação de dificuldade, né? E pode evitar muita dor, muito transtorno aí para a vida dela para frente, né? Tá bom? Então, que nós possamos ter sempre, né, essa questão da fé, da confiança, da esperança, né? E buscar as coisas positivas, as coisas boas, que nós vamos, com certeza, estarmos nessa direção do equilíbrio e da paz. Que essa paz esteja com todos nós, então, né? Que assim seja. Seja. Assim seja.